a gente está diante de um clássico menino de temperamento tranquilo, ou melancólico ou fleumático, né? Um dos dois. Então, assim, né? Claro, a gente não fez teste ainda, né? E é prematuro afirmar coisas muito específicas, mas de uma maneira geral a gente já consegue ter uma ideia de que ele tende para um desses temperamentos mais tranquilos, ou fleumático ou melancólico, como temperamento dominante. Todo mundo tem os quatro, mas tem dois que sobressaem, né? Eu tenho a impressão que o teu menino, o que mais, né, domina, o que está na frente dos quatro é um temperamento desses mais tranquilos, né? Então, assim, o fato dele ser caseiro, dele ser mais tranquilo, dele ficar triste, querer chorar quando as coisas não dão certo, e também a tua queixa principal dele se acostumar com a dependência, né? Então, crianças de temperamento mais tranquilo amam que façam por ela, né? Até a da raiva, a criança de temperamento forte, ela pode se acostumar, porque quem não gosta, né, de ser servido, né? Todo mundo gosta da vidinha boa. Mas os de temperamento mais forte geralmente exigem independência. Eu sozinho. Não, sai. Pronto. E aí é o ponto também que eu queria chegar. Quando a gente é de temperamento mais forte e conhece as vantagens de ser assim, porque existem muitas vantagens de ser de temperamento forte, eu também sou, né? A gente acha, e existe também uma coisa bem típica do temperamento forte, que é um certo orgulho junto da gente, sabe? Da realização, da persuasão, da capacidade de se comunicar, de fazer acontecer, de agir, de não ter vergonha, de se expressar bem, de falar com facilidade, de ser pra frente, como a gente diz, né? E a gente gosta disso, a gente deleita com as vantagens, com os pontos fortes de ser assim. O que faz com que a gente ache que é melhor ser assim. E aí, acaba que quando a gente tem um filho, a gente acha que é melhor ser assim. E quando eles não vêm assim, a gente precisa fazer com a gente, antes de pensar em trabalhar com ele, um alinhamento de expectativas. Tá? A gente precisa, primeiro, entender o que é que tem de bom em não ser assim e ser como ele é. Porque tem um monte de coisas boas em ser como eles são. Tá? A ideia é essa, né? É pensar. O que é que tem de... Inclusive, quando a gente quer fazer mudanças pessoais, geralmente o que a gente faz é aumentar a ação dos outros temperamentos, geralmente contrários, que estão dentro da gente. Então, por exemplo, eu mesma sempre brinco falando que a minha paciência todinha que existe em mim foi conquistada. Não veio de fábrica. Por quê? O meu primeiro temperamento dominante e o segundo são os dois da raiva. Então, paciência definitivamente é uma coisa que não me veio muito de fábrica. Então, para eu ter paciência, eu tive que fazer um esforço consciente, buscar, trabalhar, fazer um monte de formações de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para ter. E também estudar, né? Entender, porque quando você entende a fase do outro, você começa a ter mais paciência, que é a empatia cognitiva, aquela coisa que você começa a entender o outro, aí sim você consegue se colocar no lugar dele de fato e tal. Enfim. Então, o que eu tô querendo dizer? A gente precisa começar a entender o que é bom de ser como ele é. Então, o que é bom de ser como ele é? Algumas coisas de maneira genérica. Depois você vai no específico começar a observar para absorver. Eles sofrem muito menos ansiedade. Muito menos. Eles sofrem muito menos estresse. Eles se satisfazem com mais facilidade. Isso, de uma maneira geral na vida, é bom. Eles experimentam menos intensidade nas emoções. Bem menos do que a gente. A gente é muito intensa. A gente quando sofre, sofre muito. Quando fica feliz, fica muito feliz. Quando a gente tem muito arrojo, né? Nas coisas, eles são muito mais estáveis.
muito mais estáveis. Isso também é bom. Isso também é bom. Tem o lado bom. Sim, sim. Tem o lado bom de ser intenso. Eu adoro, a gente adora ser como a gente é. Por isso a gente tem tanta dificuldade de ver como é bom também ser o outro, né? A dor e a delícia de ser o que é, como diz a canção, não é? Então tem coisas muito boas de ser de outro temperamento que não esse arrojo todo nosso, sabe? E aí a gente precisa alinhar a expectativa, por quê? Primeiro, porque senão a gente começa a querer da criança coisas que ela não tem condição de dar. Sabe? Então, alguns casos extremos, do pai querer que a criança vá lá na frente, falar em público, e o menino não nasceu para isso. Não significa que ele não possa se desenvolver e consiga dar conta desse recado e dessas situações quando ele precisar, tá? Mas não com o pai empurrando e jogando ele lá para cima do palco em situação de... Aí que ele trava de vez, né? Não esperar desejo desesperado de ser campeão, de ser o primeiro, de se destacar em tudo. Muitas vezes eles não têm essa necessidade de ficar provando para os outros. A vida não precisa ser competição para eles. E olha que mundo melhor a gente teria se todo mundo fosse assim. Nesse aspecto, né? Então a gente precisa aprender a apreciar o que tem de bom nesses temperamentos das nossas crianças, da tranquilidade, da calma, tá? Porque tem muita coisa boa nisso também. Eles trazem equilíbrio para as relações, tá? Onde tem crianças, pessoas assim, nós temos mediadores, nós temos pessoas que conseguem acalmar aquela energia doida do outro e do outro aqui e fazer as pessoas se entenderem, e fazer as pessoas, sabe? Eles são ótimos mediadores. Eles vão comendo pelas beiradas. Eles têm um jeitinho que a gente precisa aprender com eles. Eles têm uma habilidade de controlar sem a gente perceber que eles estão no controle. Sabia? Quando eles querem mesmo, eles têm uma estratégia, às vezes o querer, a vontade deles não é tão forte quanto a nossa. Então, às vezes eles deixam mesmo passar algumas coisas, esquecem ou pedem, né? Mas algumas vezes eles são bem astuciosos, eles vão falando, eles vão até conseguir, né, aquilo que eles querem. Então, é muito bom ser como eles também. A gente precisa de gente assim no mundo, né? E nós precisamos alinhar a expectativa. O que é que nós vamos esperar desse menino, né? Ele não vai oferecer o nosso padrão. É diferente. Ele é de um outro modelo, de um outro padrão, de um outro formato. E aí a gente precisa alinhar a expectativa para saber o que esperar dele e mais, trabalhar com consciência para equilibrar esse temperamento. Por quê? Um dos problemas que pode acontecer é justamente o que você está vivendo, né? De se acomodar. Muito, né? Muito. E aí é muito difícil. Eu costumo dizer assim, é muito mais fácil direcionar a energia do que criar energia, do que produzir energia, tá? E a emoção que domina as pessoas na hora da frustração, quando a coisa não sai como a gente queria, raiva no nosso caso, tristeza no caso deles, é o que determina esse nível de energia. A raiva é uma emoção que dá energia. Ninguém consegue ficar com raiva sem se mexer. Você tá com raiva, ou você bate, ou você fica bravo, ou você faz gesto, ou você corre, ou você não consegue ficar com raiva relaxado, tranquilão, paradinho, né? E a tristeza, ao contrário, é uma emoção que paralisa. Que você quer ficar sem fazer nada e sem falar com ninguém, né? Então, essas pessoas que são, né, desses temperamentos que na frustração sentem tristeza, já tem um nível de energia menor, já tem um nível de ação menor, de excitabilidade menor. Tanto que as coisas que empolga a maioria das pessoas, para eles às vezes nem tanto. Você deu o caso da colônia de férias, sabe assim? Ah, o que é que tem de tão legal nisso aqui, gente? Assim, a gente é assim, aconteceu tal coisa, aconteceu o quê? Foi como? Foi com quem? Foi onde? Foi o quê? Me conta. Não, precisa. Meu Deus, mas alguém se machucou? Não, a gente tem uma reação toda assim. Aí eles falam assim, aconteceu alguma coisa.
É? Tá tudo bem? E tipo assim, me diz respeito? Não, porque se não mexe na minha vida, eu não preciso nem saber. Talvez não seja nem o caso de você me contar, sabe assim? Como assim? Os primos vão chegar! Ah, que bom. Sabe assim? Eu dou um exemplo, porque eu e meu irmão somos assim. Eu como você, meu irmão como seu menino. E eu conto que eu vou na padaria e volto. Se você me perguntar, e aí, como é que foi na padaria? Nossa, foi ótimo, já encontrei não sei quem na rua, o pão, você sabe que o pão subiu? Nossa, agora tem um negócio novo lá na padaria e não sei o quê. E aí conversei, a pessoa não estava querendo me atender, daí eu conversei, dei um jeitinho, não sei o quê, me atendeu, foi super legal. Eu tenho uma história para te contar de ir ali na padaria e voltar. Meu irmão foi pro Canadá, fez um intercâmbio de quase um ano e voltou. Você fala, e aí, cara, como é que foi? Me conta e tal. Foi legal. Aham. E o que teve assim que você mais curtiu? O que é que foi mais bacana, né? Me conta mais um pouquinho e tal. Fazer snowboard. Acabou. Ele já contou, entendeu? Eu tenho que ir arrancando as palavras e as informações de dentro dele, entendeu? Enquanto as minhas vão saindo até demais, tem que alguém falar, tá bom, já chega, ok, posso dormir? Igual a minha mãe ficava, já dormi, tá? Mãe, você ainda tá acordada? Eu tenho mais uma coisa pra te contar. Eu era dessas quando criança, né? Você tem que puxar as informações, porque eles não têm essa necessidade louca de sair falando igual a gente, de sair. Então, assim, eles são assim. E aí a gente precisa, então, criar energia, tá? Criar energia, né? Esse é o nosso desafio. Como é outra coisa que é legal e que a gente pode se aproveitar, diferente da gente, que a gente não costuma curtir muito a rotina, a gente gosta de novidade, de coisas novas, de desafios, né? A gente se eletriza com essas coisas. Diferente de nós, eles curtem muito uma rotina. Eles adoram, né? Como diz a canção, todo dia ela faz tudo sempre igual. Eu tô dando um duro para colocar a rotina na minha vida. Um duro danado, tá? Depois dos 30, por entender a necessidade, o valor, né? Você começa a se aprofundar no autoconhecimento, no autodesenvolvimento e você percebe que se você tiver rotina, você vai dar muitos passos maiores, mais eficazes em relação a isso. E se você não tiver, vai ser mais difícil. Você vai andar menos. Então eu agora estou criando rotinas na minha vida, né? E também depois da maternidade isso já ficou claro para mim, que se eu tivesse rotina com o meu bebê, tudo ficava muito mais fácil. Era outra coisa que eu não sabia. Vejo o tamanho do meu distanciamento desse universo quando eu fui mãe, né? O que 7 anos podem fazer com uma pessoa. É louco, né? É muito louco. Então, eles, ao contrário, são muito apegados à rotina, são muito ligados a isso. Então, eu acho que uma das formas de você conseguir fazer o teu menino agir mais por si mesmo é discutir com ele a composição, vamos chamar assim, de uma rotina bem estruturada, que seja boa para ele, que ele goste, que ele decida junto com você, claro, né? A rotina. Então, todos os dias a gente vai viver de uma determinada maneira. O que é que nós vamos fazer todos os dias? Quando acordar. E vai no detalhe, tá? Acordar, trocar o pijama, escovar os dentes, tomar o café da manhã, né? E aí vai colocando as ações no detalhe, tá? E deixa isso exposto em algum lugar, pode ser numa agenda, no caderno, ou no quarto da sala, na porta do guarda-roupa, no quarto da sala, na parede do quarto, na parede do quarto, na porta do guarda-roupa, né? Coloca em algum lugar de tal forma que ele vá dando ok nas coisas que ele já fez, né? Ou colando um adesivinho, ou de alguma forma, aquilo mais lúdico, né? Mas que ele vá cumprindo ali os passos que ele já fez, né? Eu achei bem bacana que você falou que brinca com ele, de brincadeiras mesmo ativas, né? Porque é uma criança que facilmente se entrega a muitas horas de TV, sabe? Facilmente se entrega a muitas... são crianças também que assistem a mesma coisa várias vezes, muitas vezes.
sabe? Então a gente realmente precisa levá-los à ação. E uma outra coisa que é muito importante, como essas crianças, essas pessoas desses temperamentos não deslumbram como a gente se apaixona por uma coisa, um aprendizado novo, um conteúdo novo, a gente fica doida, quer levar para o mundo inteiro, quer mudar a cabeça de todo mundo, quer espalhar, quer disseminar. Eles não deslumbram. Eles não deslumbram, eles conhecem alguma coisa, eles podem achar interessante, podem achar legal, então não tem essa loucura que a gente tem assim de, né? Então, quando ele demonstrar interesse por qualquer coisa, por menor que seja, valorize qualquer demonstração de interesse, qualquer, dê luz, dê foco, dê outdoor, põe na... qualquer. Então, se ele manifestou interesse numa atividade física, bora ver agora. Bora. Ok? Perfeito, tá? Me interessei por robótica, me interessei por um idioma, qualquer coisa, música. Abraça e amplia o interesse dessa criança. Sabe? Faça com que ele descubra alguma coisa que o mobilize, que o tire da inércia, que o faça... Não, por isso eu paro tudo e vou lá, viu? Sabe? Então, ajude ele a descobrir essas coisas. Isso. Para que a vida realmente tenha mais movimento, mais ação e mais sentido. Porque daí eu descobri alguma coisa que realmente me interessa, que eu realmente gosto, né? E isso é muito legal, é muito importante. Eles precisam também sentir o gosto da realização. De pegar uma coisa e concluir aquilo. Putz, yes! Consegui! Ui, até arrepio. Sabe? Esse prazer, esse gosto de realizar alguma coisa, eles precisam sentir. Sabe? Então, quando você tiver a rotina, por exemplo, que ele estiver cumprindo cada coisa, né? Quando estiver chegando no final, você pode, uau, você já fez tudo isso, você já está chegando no final, hein? Caramba, você consegue fazer tudo isso sozinho. Pode valorizar, tá? Então, o elogio, que eu sempre falo para tomar muito cuidado, talvez você já tenha visto algum conteúdo que eu disseminei assim, nessa questão estratégica, e não elogiando você como você é inteligente, como você é bonito, não, mas elogiando o esforço, a ação, a realização, a competência, o conseguir, tá? É uma estratégia, é bacana, pode usar nesse sentido, tá? Que eu acho que vai ser legal ele tomar consciência de como ele é capaz, de como ele dá conta, de como ele consegue e sentir o gosto disso, né? Então, assim, coisas que ele já consegue fazer sozinho. E trabalhar mesmo com ele algumas questões, assim, de por que é importante fazer as coisas sozinho, por si mesmo. Você pode contar histórias, metáforas, que são sempre recursos. Para todas as crianças eu indico metáforas, cada uma a seu caso. Mas, assim, é poderoso, sabe? De falar de alguém que não fazia nada sozinho e por algum momento da vida, alguma circunstância, ficou um período sozinho, daí sofreu porque não sabia, porque não conseguia, porque nananã, e ele já tinha condições de fazer isso, sabe? Então, falar realmente das consequências de não ser autônomo, independente, né? Mas de forma metafórica, não falando mal dele. Tá? Porque assim como o orgulho já veio de fábrica pra gente e não é um ponto positivo, tá? A gente se acha um pouco, isso é ruim. Nos temperamentos mais tranquilos veio uma insegurançazinha de fábrica, sabe? E se a gente coloca aqui, mesmo que veladamente, a gente preferia que ele fosse como a gente, que ele não está atendendo a nossa expectativa, isso tudo vai reforçando essa insegurança, essa inadequação. Não sou bom o suficiente, não dou conta, não sou capaz, fulano é melhor que eu. Então, eles precisam se sentir aceitos, adequados como são. Essas características deles precisam ser valorizadas. Qualquer manifestação de interesse deve ser ampliada. Né? Eu costumo dizer que se a gente já não deve ficar dizendo não para nenhuma criança, para uma criança de temperamento tranquilo, a gente não deve dizer não nunca. Claro que eu estou exagerando um pouquinho. Mas o que eu quero dizer é que assim, como eles já têm uma vontade mais
comedida, né? Como eles já às vezes deixam passar coisas que eles gostariam, né? Como eles não têm essa energia louca da criança da raiva, que eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca. Tem criança que fica assim. Geralmente os meninos que são mais tranquilos não fazem assim, sabe? Eles conseguem, eu quero pipoca, você fala, depois a gente vê, às vezes eles até esquecem, né? Então, como a vontade deles é mais comedida, quando ele manifestar alguma vontade, diga assim, para a gente alimentar, ele ter querer, ele ter vontades, ele ter, né, e perceber que quando ele manifesta uma vontade, quando ele coloca isso para fora, isso dá resultado, né? Então, valorizar as ações dele, as vontades dele, dizer sim o máximo que você conseguir, ampliar qualquer manifestação de interesse, incentivar que ele faça sozinho, né, de tudo, valorizar isso com alguns elogios, né, de competência, de capacidade, de ação, de realização, criar junto com ele uma rotina que ele vá fazer, né? E você pode, inclusive, ter um papo aberto. Ele já tem 6 anos, ele já entende bastante coisa, né? De falar isso, olha, a mamãe veio conduzindo de uma forma que a mamãe fez muita coisa pra você, a mamãe não sabia. A mamãe achava que era o melhor fazer. E sabe o que a mamãe descobriu? Que coisas que a gente já sabe fazer sozinho, quando o adulto faz pela gente, ele não tá ajudando, ele tá nos atrapalhando. Você sabia que a mamãe tá te atrapalhando sem saber? Menino, desculpa, mamãe. Mamãe não vai mais fazer as coisas que você já sabe fazer, tá bom? Sabe? Então, assim, abre o jogo mesmo, sabe por quê? Porque às vezes a gente muda a nossa cabeça e não conta isso para as crianças. As crianças não entendem. Como assim? Ela fazia tudo para mim até agora tá mais querendo fazer. Será que ela tá me amando menos? Será que ela tá gostando menos de mim? Será que eu fiz alguma coisa que ela desagradou? Porque as crianças acham que tudo é culpa deles. E a gente, na nossa cultura, associa servir a amar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário. Quando a gente serve demais e faz por eles, a gente substitui a personalidade da criança. A gente passa por cima deles, a gente atropela. E é péssimo para eles, é péssimo para o desenvolvimento deles, né? Só que a gente não sabe, porque a gente cresceu numa cultura que não sabe disso, né? Pelo contrário, acha que é o contrário. Por isso que eu digo que quando a gente fala de criança, aquela canção que diz o mundo tá ao contrário e ninguém reparou, faz todo sentido. Porque a gente faz tudo quase ao contrário do que a gente espera como resultado. Isso que é o pior. A gente faz coisas que vão nos levar ao contrário do que a gente espera como resultado, né? É interessante. Então, eu acredito que se você tiver esse olhar de contemplação do temperamento dele, do jeito dele, do que é bom ser assim, aprender com ele, inclusive, tá? Pegar as coisas dele pra você e passar umas suas para ele, que aí você vai equilibrando, né? E fazer essa forma toda de valorizar, né, as coisas como a gente está colocando, eu acho que as coisas tendem a se equilibrar, sabe? Talvez nunca vai ser aquela explosão de ação que talvez a gente ache melhor. Ok? E talvez a gente possa de passar a não achar o melhor, o único melhor. É essa forma de funcionar.